Nostálgicos sobreviventes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse que é o mês do rock, a gente está dando aquela pincelada sobre os itens históricos acontecidos em cada década. Esse é o Décadas de Rock, Décadas de História. Caso você não tenha visto, nós já estamos no terceiro vídeo, vou deixar aqui em algum lugar um cardzinho para você poder assistir os outros dois vídeos. Estamos no meio do nosso caminho. Falando de uma década que começou um pouco morna, a gente pode dizer, né? Com o fim do Sex Pistols, por exemplo, o pessoal começou a dizer que o punk tinha morrido e o que estava vindo era o pós-punk. Na verdade, como sempre, né, desde a década de 70, o rock começou a ter vários movimentos. Então, assim, a gente tem o Metallica vindo com tudo, mantendo o heavy metal, essa parte do rock bem viva. A gente tem, sim, as bandas que tinham iniciado, como o Aerosmith, por exemplo, continuando. Tem o Queen, né, que apareceu com uma outra pegada, que é um outro estilo dentro do rock. E eles continuaram com tudo ali na década de 80. Desculpa. A gente teve um grande festival para arrecadação de alimentos e tudo no meio da década, que trouxe muitos artistas reunidos para fazer o bem. Mas o rock começou a década meio tristinho, meio morno, sabe assim? E algumas pessoas ousaram dizer que o rock and roll estava morto. Como assim, Brasil? Pois é, teve quem dissesse essa loucura, né? A gente tinha uma coisa meio dançante no rock, ao mesmo tempo que era melancólica e introspectiva, mas no estilo era uma coisa meio dançante. É como ver a galera do Joy Division, né? Que depois virou o New Order, depois que o Ian Curtis foi embora cedo demais também. Então você ouve ali Love Will Tear Us Apart. É uma música extremamente triste, num ritmo meio animadinho, sabe assim? Quem também foi nessa mesma rabeira foi a galera do The Smiths, que também ficou poucos anos na ativa, mas o suficiente para ficarem marcados na história. E a galera do The Cure, esses sim, continuaram e continuam até hoje. Esse ano, no ano em que esse vídeo está sendo feito, 2023, nós vamos ter o The Cure aqui no Brasil, né? O que é uma coisa maravilhosa, se você pensar que os caras vieram lá na década de 80, estão com tudo fazendo shows de 2h30, é isso mesmo, né? E o The Cure começou nessa época, com essa vibe. A gente tem aí The Cure e The Smiths de novo. O pessoal tentou fazer aquela rivalidade entre bandas e tal, mas os caras, enfim, eram amigos e tudo isso. Mais uma vez o pessoal tentou, pelo fato de terem vocalistas excêntricos, uma galera meio diferentona cantando, mas os caras fizeram parte dessa história meio dançante do rock and roll. Aqui no Brasil a coisa tava muito boa, um monte de banda ainda influenciado pelo punk, né, surgiu, principalmente em Brasília. A gente tem ali Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude. Aqui em São Paulo a gente tem os Inocentes, a gente tem o Ira, o 365, a gente tem no Rio de Janeiro o Barão Vermelho com Cazuza, né, que depois sai em carreira solo. Enfim, tem muita coisa. A cena rock nacional nos anos 80, eu devo dizer assim, para alguns o rock estava meio morto em alguns estados, em alguns países. No Brasil ele estava muito bem vivo, né? A gente tem no sul ali surgindo com Engenheiros do Havaí, a gente tem o Nenhum de Nós, a gente tem várias bandas surgindo dentro dessa década, com várias expressões de rock diferentes, né? Começa a se ter ali uma chamada para os videoclipes, né? Então é o início de se pensar em clipes para acompanhar essas músicas. Enfim, a gente tem muita coisa legal acontecendo para mostrar que o rock não estava assim tão morto. Na segunda metade, então, a gente teve o Live Aid, que foi esse evento, esse festival, que foi transmitido mundialmente. A gente tem o nosso primeiro Rock in Rio aqui em 85, que trouxe o Queen, que trouxe o Iron Maiden, por exemplo, que foi uma coisa histórica, né? E a gente teve, na segunda metade da década de 80, um surgimento de uma outra forma, né? O pessoal chama meio que de hard rock, um rock ali meio diferente, que quer encerrar a década de 80 e entregar para os anos 90 o rock muito bem vivo. Então a gente tem o surgimento do Guns N' Roses, por exemplo, que ficou aí marcados na história, com suas letras, aí junto com o Motley Crue, os caras
mais bagunceiros, mais rasgados ali, né? Mais rebeldes mesmo. A gente tem os menininhos mais fofinhos, como o pessoal do Bon Jovi, falando de amor e tudo isso, como o pessoal do Black Rose, do Skid Row. A gente tem o pessoal mais swingado do Red Hot Chili Peppers, que também surgiu nessa época, mostrando que, opa, o rock, se estava morto, ele ressuscitou, se estava dormindo, alguém despertou o gigante do rock e ele voltou com tudo para mostrar que as suas bases estavam muito bem solidificadas ali em Beatles, Stones e tantos outros lá da década de 60. Então o rock and roll ganhou uma nova força e isso só se intensificou na década de 90, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E isso a gente vai trazer no próximo vídeo. É uma década muito interessante para o rock and roll também. Então, os anos 80 entrega para os anos 90 o rock and roll bem vivo e pronto para continuar, né? Então é isso, aquela coisa de sempre. Senta o dedo no like, compartilha o conteúdo, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Long life rock and roll!